Minha diretoria, prepare sua cotinha de maldade, porque essa semana vai ter. Afinal de contas, Jorge Jesus, que é um cara mediaticamente querido no Brasil por atingir a comoção de boa parte da imprensa e da maior torcida do Brasil, que é o Flamengo, contra um cara que a imprensa brasileira tem verdadeiro horror, porque se posiciona diferente dela e é muito mais influente do que a soma dela toda, que é o Neymar. Então, temos ali cenas de um depoimento que vai ser deturpado, obviamente, como tudo no Brasil, e vão colocar a frase como se o Jorge Jesus estivesse dizendo que o Neymar voltou da contusão e não tem condições de jogar. Eu tô me antecipando aos fatos, porque eu já percebi, pelos primeiros comentários na internet, que esse vai ser o tom que as pessoas vão usar, e essa é uma interpretação errada. Eu vi o trecho que o Jorge Jesus fala, e o Jorge Jesus não está dizendo isso. Tá? Isso é um trecho retirado do meio de uma frase, e você sabe quando você retira um trecho, ou às vezes até uma frase inteira do meio de uma história, você sabe que faz o que se quiser com isso. Né? É isso que eles chamam de, no Brasil, imprensa. E aí, cara, é o seguinte, o que o Jorge Jesus falou? O Jorge Jesus falou que, ó, tá sendo difícil, o Neymar tá vindo de uma contusão muito difícil, que tirou ele da competição, quando ele tava voltando, ele voltou a se lesionar, um jogador que não deixa as dúvidas a ninguém, top do mundo, né, top mundial, mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe. Essa conotação vai ser dada do tipo, o Jorge Jesus está dizendo que ele não tem certeza se o Neymar continua, se o Neymar pode acompanhar e tal. O que ele está dizendo ali é assim, eu não tenho o que falar porque ele não jogou comigo. Ele não, nos últimos 16, 15 meses, eu não tive o Neymar. Então ele não acompanhou a gente, ele não tá fisicamente junto com a gente porque ele tá machucado. E aí, cara, tem uma outra coisa que é uma coisa que eu não sei nem se eu devia ficar perdendo tempo aqui, porque é uma coisa tão nojenta, é tão baixa, é tão bosta, que eu não devia perder tempo. Mas às vezes as pessoas conhecem menos assim o mundo do futebol e de fora tem uma imagem deturpada por gente imbecil. Tem gente que acha que o jogador gosta de ficar machucado. Ah, pô, o cara tá ganhando dinheiro, ele tá em casa. Ele não tá em casa, irmão. O treinamento do jogador machucado, ele é muito pior do que o treinamento do jogador que tá jogando. Nenhum jogador de futebol, esquece o caosinho pra não viajar. Dorzinha na coxa, volta no mês que vem? Isso aí tem. Agora, uma contusão, uma cirurgia. Você tem noção da dor, do quanto o Neymar teve que trabalhar a mais e mais intensamente, com mais restrições no dia a dia dele, por conta da contusão? Se ele quisesse estar de sacanagem, estar de putaria, ele ou qualquer jogador, ele estaria fazendo o treinamento dele jogando no domingo e foda-se, meu irmão. Eu vou fazer o que eu quiser, tô bem pra caceta. Não, você tem um nutricionista, você tem 3 caras do teu lado acompanhando o negócio, você tem que fazer o negócio de manhã, você tem que fazer recuperação à tarde, no final do dia você tem que fazer gelo, tem que fazer esforço, fisioterapia, o caralho. Você trabalha muito mais vezes e mais forte do que os outros. Então é muito pior pro jogador machucado com uma lesão desse tamanho, voltando uma cirurgia, do que um jogador que tá treinando no dia a dia. Então é uma ideia deturpada que muito jornalista passa, pra, sabe, com insinuação, tipo, mas esse jogador também não quer. Cara, isso é um delírio, porque mesmo o jogador vagabundo, ele também não quer ter uma contusão séria. Porque a contusão séria é uma merda pro cara. O cara trabalha muito mais do que se ele tivesse em condições normais. Então, excluindo essa parcelazinha de gente que fica insinuando coisas e tal, a grande verdade é que é o seguinte, cara, com 31 anos de idade, o Neymar, jogando muita bola, teve as 2 contusões em sequência, agora ele já vinha de várias contusões e teve essas 2 contusões. Tem gente que é maluca ao ponto de ficar, mas isso é o comportamento do Neymar, isso é não sei o que. Cara, o Neymar tomou pontapés. O Neymar não quebrou a perna na balada. O Neymar não quebrou o joelho porque ele escorregou do barco. O Neymar se machucou tomando pontapés. Pode acontecer com qualquer jogador. Vai acontecer com o Neymar mais do que os outros, porque ele é um jogador que tem mais habilidade, portanto apanha mais. Ele provoca, tudo bem, mas na hora de falar que você tem saudade do Edmundo e o caralho, aí você não liga. Então, meu irmão, a gente gosta, sempre foi assim, é assim que ele se fez, se transformou um dos maiores jogadores do mundo, então é outro assunto. A fala do Jesus não é maldosa, ele tem uma questão ali, que é o seguinte, o Jesus cutuca jogador. Como é que eu vou explicar isso de forma rápida? Eu vou falar um pouco de bastidor aqui, que eu acho que eu posso falar, porque não tem nada que não que seja ruim pra alguém e tal. Quando o Neymar chegou no Al Hilal, o Jesus deu uma declaração que foi muito ruim, pegou muito mal, dizendo, não, mas o Neymar tá machucado, e o Neymar tava indo pra seleção brasileira. O Neymar foi pra seleção e jogou. Aí ficou uma coisa meio, caralho, mas por que você falou isso? Se o cara não tá machucado, tá se apresentando e jogando pela seleção e não tá machucado, por que você falou isso? E ninguém nunca entendeu muito bem por que isso. E aí, quando ele chegou lá, ele deu uma implicadinha com o Neymar num treinamento, ou outra, aquela coisa dele, né, velho turrão, né, que ele gosta. E aí, criou-se uma ideia de, será que o Jorge Jesus tá implicando? Ele não gosta do Neymar? O Jorge Jesus não é idiota, cara. Ele não é burro. Ele é inteligente pra caralho, ele é um puta treinador. É óbvio que ele quer ter o Neymar no time, porque qualquer treinador quer ter o Neymar no time. Então, ele falou, eu vou usar o meu método de tirar o Neymar da zona de conforto pra ele dar o melhor pra mim. E alguns jogadores do Flamengo, que trabalharam com o Jesus, eu perguntei, falei, cara,
Qual é a do Jorge Jesus? Porque eu nunca tive uma resenha com o Jorge Jesus. Às vezes, as 2 vezes que eu vi, eu falei com o Jorge Jesus, foi uma coisa de tudo bem, muito prazer e é isso. Eu nunca sentei num restaurante onde ele estivesse e ouvi o Jorge Jesus resenhar. Então eu não tenho uma imagem pessoal do Jorge Jesus, entendeu? Mas eu tenho muitos amigos em comum com ele e tal, e que falam que ele é um cara muito legal e tal, que ele é grosseirão no jeito de falar por ser português, não por ser... E os jogadores do Flamengo falaram, cara, o Jesus, ele cutuca o jogador que ele acredita. Então, se ele acha que você pode contribuir, ele te desafia. E ele te desafia, às vezes, através de uma entrevista, através de um grito na frente de todo mundo. É o jeito dele de fazer isso. Não é maldoso, não é menosprezando. Pelo contrário, ele caga para o jogador que ele acha que não vai render nada. Quando ele cutuca o jogador, é porque ele quer o jogador para ele. Então, quando ele fez isso, e aí o Neymar me contou uma história, que acho que eu posso contar porque ela é boba. O Neymar me contou uma história de que nos primeiros treinamentos dele no Al Hilal, ele errou um pênalti. De sacanagem, assim, aquecendo, ele errou um pênalti. E o Jesus deu uma dura nele. Você não sabe bater pênalti, você tem que bater pênalti, isso aqui. O Neymar ficou olhando e falou, caramba, tá maluco, que isso, cara? Tô brincando aqui, tô aquecendo, porra é essa? Bota pênalti bem pra caralho. E que aí o Neymar fez um videozinho, ou tinha uma edição de uns vídeos lá dele cobrando pênalti. O Neymar é um dos maiores batedores de pênalti do mundo, e obviamente que o Jorge Jesus sabe disso. Pegou o vídeo e deu pro Jorge Jesus, ou mandou pra ele por mensagem, sei lá eu, pro Jesus olhar, né? E aí disse que o Jesus olhou e deu risada e foi lá e falou, até que você sabe bater e tal. Ou seja, não é uma má vontade, é um jeito dele de te trazer. É um método, cara. Você pode gostar ou não gostar, mas existem métodos pra fazer isso. Dele às vezes é essa forma. O que o Jesus disse hoje, somado a essa história toda que eu contei aqui dos jogadores terem me falado dessa brincadeira com o Neymar e tal, pode ser maldosamente, entende o que eu quero te dizer? A manipulação é fácil. Basta eu pegar essa declaração do Jesus no passado, uma eventual entrevista que ele tenha dito alguma coisa sobre o Neymar, e essa final, e dizer, o Jesus nunca gostou do Neymar. É fácil construir essa narrativa. E vai ter gente que vai tentar fazer isso. Só que não é isso. E o que eu tô tentando antecipar é isso. O Jorge Jesus não falou que ele não quer o Neymar, que ele não conta, que ele acha que o Neymar não vai voltar a jogar futebol. Ele não falou nada disso. Ele elogiou o Neymar pra caralho. Só que ele falou, eu não sei porque ele não acompanhou a gente nesse ano. E realmente o Neymar tá machucado e não acompanhou. Mas eu já percebi que o discurso vai para esse lado. Então, eu não vou esperar amanhã para fazer o vídeo. Eu vou fazer antes, que talvez até diminua um pouco o impacto negativo que algumas pessoas, que por mera questão política, que é uma bobagem do caralho, e eu tenho essa autoridade para dizer, porque se eu tivesse um filho, o nome dele ia ser Raí, e ele é politicamente totalmente o oposto de mim, mas ele é meu ídolo. Eu acho que as pessoas, tem algumas pessoas na imprensa que passam pra caralho do ponto e confundem a figura do cara com o que ele pensa, o que ele vota e tal, e transformam tudo que é do Neymar num problema e fatalmente vão tentar transformar também em alguns lugares. Essa frasezinha como uma análise, olha, tá vendo aí o Jesus dizendo, não é isso, não foi isso. Se você quiser, a entrevista tá no YouTube, você procura lá e você vai assistir, você vai ver o Jesus falando, você vai falar, realmente não foi isso que o Jesus falou. Eu sei que dá trabalho, mas se você quiser...